Olá pessoal, aqui é o Pepe Link de novo. E essa semana eu vou estar gravando uma sequência de vídeo de como as pessoas aprenderam inglês, bem. Eu pesquiso no Google como aprender inglês sozinho, sem curso, sem escolas de idiomas, esse tipo de coisa. E eu estou escolhendo aqueles vídeos que tem muitas visualizações. Tem até alguns canais que tem poucos inscritos, mas o número de visualizações é imenso. Estou procurando porque é uma coisa que as pessoas querem saber, como as pessoas aprenderam inglês. E então a gente assiste o vídeo, faz quase que um react aqui do vídeo, eu dou algumas explicações, algumas coisas que eu utilizo no método que eu criei, que é o Super Easy Language Learning Method. Então, coisas que combinam com o método, eu comento um pouco, coisas que vão ao contrário do método, eu comento um pouco, a gente discute também sobre coisas que tem no vídeo que vale a pena discutir. E é isso aí, se vocês quiserem saber muito mais sobre esse assunto, temos um canal aqui no YouTube, este canal Pepeoling, e também temos um grupo lá no Facebook. Esse grupo no Facebook tem vídeos, tem discussões, temos materiais. Você pode comentar, você pode postar tudo, você pode até vender alguma coisa lá nesse grupo se você quiser. Então vamos lá para o vídeo. Eu comecei a pesquisar escolas de inglês, mas eu não queria gastar meu dinheiro com escola, porque é um processo muito lento. Você vai 2 vezes na semana por 1 hora e assim, acaba que você tem contato 2 horas por semana só com o inglês, não era o suficiente para mim. Foi então onde que eu coloquei no meu... Certinho, não é suficiente para ela, bem como não é suficiente para ninguém. Eu nunca vi de ninguém, ouvi de ninguém que aprendeu e somente indo para um cursinho 2 vezes por semana conseguiu aprender inglês ou qualquer outro idioma. Bem, nós já sabemos que para aprender um idioma a gente precisa de imersão. Se a gente precisa de imersão, a gente tem que estar envolvido com esse idioma 24 horas por dia. Mesma coisa que eu falo. A gente tem que arrumar maneiras de estar sempre envolvido com o idioma. E outra coisa também é o preço é muito caro. Você vai pagar muito caro por uma coisa que não vai funcionar. Muitas pessoas dizem que aprendem fazendo um curso na escola, mas essas pessoas estão dando crédito para essa escola, sendo que o esforço foi totalmente dessas pessoas. Elas aprenderam fazendo coisas que não era lá na escola, coisas que eles faziam em casa. Então eles estavam imersos no idioma em casa, assistindo filmes, ouvindo músicas, isso que levaram essas pessoas a aprender. A escola, se a gente for levar ao pé da letra, ela atrapalhou um pouco o aprendizado. Caso essas pessoas tivessem essa condição de estarem imersas no idioma sem irem para esses cursos, se elas tivessem as dicas de como proceder, do que ouvir, que tipo de material, como aumentar o nível de dificuldade, essa pessoa aprenderia muito mais rápido, não gastaria dinheiro. Então é isso que aconteceu. Meu caderninho. Vamos Tem até continuar aprendendo aqui. inglês sozinha. Que todos os dias, por 3 horas, eu iria estudar inglês. Todos os dias. E foi o que eu fiz. Às vezes eu passava mais do que 3 horas. E a minha cama cheia de folhas, cheia de papel, meu notebook, celular, tudo. Nossa! Estudando mesmo, assim, sabe quando você pega gosto por aquilo? Eu enfiei Pronto, assim. pessoal. Vocês estão vendo aí, né, que a menina aqui, ela se envolveu mesmo, ela mergulhou no aprendizado, ela passava mais de 3 horas por dia. E é isso que eu sempre falo. Aqui no método, a gente fala que a gente tem que passar 4 horas por dia imerso. Mas quando eu falo 4 horas por dia, não quer dizer que você vai ficar igual ela ficou, preso num quarto, com livros, caderno, o notebook. Não. Você precisa ficar na frente de um computador, você não precisa de livros, essas coisas. Você vai precisar, claro, de um caderno para você anotar os seus textos, suas anotações, os seus lembretes, mas você precisa ser direcionado
para você não perder tempo buscando o que estudar. Você já tem que ter tudo pronto o que estudar. Se você tiver esse material pronto, você só precisa passar mesmo na frente do computador 1 hora por dia. As outras horas que você porventura vai passar aprendendo, não necessariamente precisa ser na frente do computador. Você pode estar ouvindo seus áudios enquanto você está fazendo coisas que você não precisa usar sua mente. Se você estiver limpando a casa, você está com seus fones, você vai estar ouvindo seus áudios. Se você estiver correndo, fazendo academia, se você estiver trabalhando em um local que permita você colocar o fone de ouvido, você vai ouvir. Então a gente tem plenas condições de passar no mínimo 3 horas do nosso dia ouvindo nossos áudios. Isso é, exercitando o nosso listening, a nossa escuta compreensiva. Então, a gente vai passar 1 hora, a gente precisa, no caso, passar 1 hora na frente do computador. Essa 1 hora, a gente vai estar fazendo aquele exercício de compreensão. Depois que a gente faz o exercício de compreensão, a gente vai salvar, fazer download daqueles áudios que a gente fez esse exercício de compreensão, vai salvar no nosso MP3 ou então no nosso aparelho de celular e vai passar 3 horas depois ouvindo aqueles áudios. Isso a gente vai estar fixando na nossa memória todos aqueles áudios que a gente passou fazendo o trabalho de compreensão, que é escrevendo os textos, vendo as traduções, vendo algumas, se você se interessar por gramática, no caso, não precisa, mas se você se interessar por gramática, você pode ver algumas regras gramaticais e assim por diante. Então vamos continuar aqui. Caí de cara nos livros, de cara mesmo, e fiz de tudo. Então, o que eu fiz que me ajudou? Eu vou explicar para vocês agora o que eu fiz que me ajudou e o que eu fiz que não deu tão certo. O que deu certo foi eu falar para mim mesma que eu ia estudar inglês todos os dias, custasse o que custasse. É isso aí. Eu comecei a traduzir música, traduzir muita. Uma das coisas que os estudantes, os aprendizes de idiomas também, eles não levam em conta, é isso mesmo que ela acabou de falar. A partir do momento que a pessoa se inscreve em um curso, ela deposita todas as suas energias, todas as suas esperanças nesse curso, dizendo que o professor lá vai ensinar. Não adianta, pode trazer o melhor professor do mundo para ensinar alguém que não tem confiança em si próprio, que essa pessoa não vai aprender. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na mente é que a responsabilidade é nossa. Nós vamos ter que aprender devido aos nossos esforços. Nenhum professor vai conseguir. Você pode até mudar de país, ir para o país onde o idioma é falado. Se você não se dispor a mergulhar mesmo no aprendizado, sair e buscar mesmo, questionar o que você está aprendendo, você não vai aprender. Tem relatos de pessoas que moram nos Estados Unidos há mais de 10 anos e não aprenderam inglês, mesmo morando lá, porque eles ficam presos na bolha de brasileiros. Eles não saem para aprender mesmo o inglês da vida real. Então vamos continuando, vendo aqui. Muita música. Eu assisti muito videoaula, muito. Aí o que eu fazia? Todo dia. Só parando aqui um pouquinho, ela falou sobre música. Bem, tem muitas pessoas que querem aprender inglês, mas só que elas têm um hábito muito grande assim, de ouvir músicas brasileiras. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que se você quer aprender inglês, você tem que parar um pouco. É claro, você vai poder ouvir músicas brasileiras, mas nesse período, comece a ouvir músicas em inglês. Tem que gostar de músicas em inglês. Então, vamos continuar. Aí isso aqui é muito legal, porque são palavrinhas-chave. Se você começa a aprender as palavras-chave, pronto, quando você vê, você já tá falando sozinha, que você nem percebe. Você fala, nossa, eu falei tudo isso. Olha. Ai, meu Deus, vontade de chorar. Bem, ela falou aqui de palavrinhas-chave. Essas palavras-chave até falam que no método Super Easy, que eu chamo de gatilhos de memória. São palavras que no meio de uma conversação, se você estiver meio perdido, você só precisa lembrar dessa palavra aqui. Essa palavra vai desencadear um monte de frases já prontas na sua memória. Então não tem como você ficar preso no meio de uma conversação se você tiver bastante dessas palavras-chave, né? Desses gatilhos de memória fresquinho na sua memória para ser usado.
Muitas pessoas já me falaram que eu não ia conseguir, que uma vez vendedora, sempre vendedora, que nunca nenhuma companhia aérea ia me chamar. Ai, caramba. E que eu nunca ia aprender a falar inglês, que pra isso tem que ter dinheiro, pra isso você tem que pagar alguma pessoa pra te dar aula particular, pra isso você tem que pagar uma das melhores escolas, pra isso você tem que fazer intercâmbio, e eu nunca ia ter dinheiro pra fazer um intercâmbio. Então, assim, eu já ouvi muita coisa mesmo. E aí eu acabei de ler aqui, que foi... Ai, meu Deus. Que foi, deixa eu ver, abril? 4 meses antes de eu fazer o processo seletivo. 4 meses antes. Tem a data aqui, tá escrito assim, estudando sozinha. Objetivo, to be fluent. Estudar todos os dias pelo menos 3 horas. 8 meses estudando. Eu nem lembrava que o prazo que eu me dei era 8 meses. Dia 15 de abril de 2018. Meu Deus. Aí embaixo tá escrito, eu escrevi, fazer um texto em inglês falando sobre o que eu consegui evoluir e aprender em 8 meses estudando sozinha. Ai, ai. Pronto, pessoal, tem mais essa notícia aí de ela aprendeu em 8 meses. Então muita gente diz que as pessoas não são capazes de aprender muito rápido. Quando eu falo que é totalmente possível aprender em menos de um ano, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Ela aprendeu em 8 meses, ela estudava 3 horas por dia. Então, o que eu proponho no método do Perise é você estudar 1 hora na frente do computador e 3 horas de listening. Então não é muita coisa, se for comparar com o que ela fez, ela aprendeu em 8 meses. Então, se ela conseguiu, qualquer pessoa é totalmente capaz de aprender em menos de um ano. Esse pessoal está equivocado, dizendo que só aprende se passar mais de 2 anos, 3 anos, 8 anos. É mentira, são pessoas que estão inscritas nesses cursos convencionais. Essa menina que está aqui no vídeo, ela aprendeu sozinha em 8 meses. Então a gente chega na conclusão que esses cursos, eles mais que atrapalham a nossa vida do que ajudam. Vamos lá. E aí, olha, tá vendo? E aí foi onde veio tudo na minha cabeça ao ler isso, sobre o que eu tava passando, quantas vezes eu falava, meu Deus, eu não consigo, é muito difícil estudar inglês. Eu sei que é idiota estar emocionada, estar chorando por causa disso, mas se eu não tivesse inglês, se eu não conseguisse falar inglês, eu não estaria aqui hoje. Então, olha a porta que isso me abriu, e eu saber que eu conquistei isso porque eu tive força, eu tive vontade, Deus me capacitou para conseguir isso, é emocionante demais para mim, então, desculpa. Tô um pouco emotiva também, então me desculpa. Bem, um dos ingredientes principais que a pessoa precisa ter para aprender mesmo o idioma em menos de um ano é ter força de vontade, perseverança, né? Persistir e ter autoconfiança também. Se a pessoa não tem uma autoconfiança, não tem força de vontade, não persiste, ela vai desistir. Porque o aprendizado não é linear. As pessoas acham que começando hoje, amanhã vai se sentir melhor, depois melhor, melhor, melhor. Não, isso não acontece. Tem um período de platô bem grande entre o seu aprendizado e a sua conquista. Muitas vezes você passa 3 meses sem ver melhoria nenhuma, mas quando você menos imagina, parece uma mágica. Você acorda, você vai ouvir uma música e você passa a entender a música por inteira. E você não entende, aquele processo aconteceu durante o seu sono. Talvez você montou uma peça no quebra-cabeça que estava faltando. Como eu sempre falo, uma língua estrangeira, aprender uma língua estrangeira é como montar um quebra-cabeça bem grande. Então a gente começa a colocar as peças no quebra-cabeça. Muitas pessoas começam a colocar as peças distantes uma das outras. E conforme essas peças vão se juntando, vai formando conhecimento. Até que chega um tempo, né? Chega a época que você monta um pedaço que já é necessário para você conversar, para você entender.
Claro, você é um quebra-cabeça que é muito difícil de ser montado por completo. Eu acredito que seja impossível. Até mesmo no nosso português. A gente fala português, mas a gente não sabe todas as coisas do português. Mas a gente tem aquelas peças necessárias para a gente falar, se comunicar. Então é isso que acontece. Eita, vamos continuar aqui. Desculpa. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês? Se prometam algo que vocês vão darem o melhor de vocês. Tá, não é fácil. Eu chorava e falava: mãe, eu não consigo, eu nunca vou aprender. Mãe, todo mundo consegue, eu não consigo. Mãe, a minha mãe é a prova viva disso tudo. Eu sempre me diminuindo, eu sempre achando que eu não era capaz, de tanto ouvir as pessoas dizerem que eu realmente não era. Então, assim. Meu Deus. Hoje eu tô em Dubai. Também comprei um livro em inglês, A Menina e o Porquinho. Foi o primeiro livro que eu li em inglês. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito. As palavras que você não sabe, você vai anotando. Nem que você não saiba ler o livro inteiro, nem que seja pra você transcrever o livro inteirinho num caderno, você vai fazer isso. É assim, gente, não é fácil, é difícil, você tem que se desafiar, sabe? Eu comecei a ler bastante e a ver muito filme, então, assim, o meu ouvido já tava muito habituado ao inglês, sabe? Eu ouvia, e aí, vamos supor, eu lia uma palavra que eu não sabia o que era, eu traduzia. No outro dia, eu ia assistir o filme ou uma série, eu via aquela palavra, eu falava, nossa, eu sei o que significa, eu sei o que é. Antes essa palavra passava despercebida, eu nem sabia o que era, agora eu já sei o que é. Mesmo que seja uma palavra, já vibra com isso, você mesmo se incentiva, sabe, a continuar. Então é isso, compra livro em inglês, estuda. Música, você vai pegar as músicas que você mais gosta em inglês, vai traduzir, vai escrever palavra por palavra em inglês, depois palavra por palavra em português. Depois você vai tentar cantar direitinho pra você, sabe, melhorar a sua pronúncia. Eu achei um vídeo. Gente, essa dica que ela deu sobre a música, você escrever mesmo a música, você traduzir, você treinar, isso funciona muito. Eu fiz isso com as músicas que eu mais gostava, eu estava aprendendo. E eu saía, eu colocava no meu celular, no meu MP3 player, eu ia trabalhar ouvindo as músicas, cantando junto. Nossa, e é surpreendente quando a gente percebe que a gente já entende mesmo a sentir a música. Porque uma coisa é você entender a música e você traduziu aquela música. Então você vê uma frase, aquela frase você ainda passa por um processo de tradução na sua mente. Enquanto você está passando por esse processo de tradução, você está traduzindo ali o que a pessoa está querendo passar na música, você ainda está longe ainda de alcançar a ideia de sentir a música. A gente tem que chegar até o ponto de ouvir a música e nem mesmo imaginar que você está ouvindo nem em inglês, nem em português, nem nada. Aquela mensagem, ela está entrando nos nossos ouvidos e a gente está curtindo mesmo, está sentindo a música. Isso é bem legal. E as pessoas têm que começarem a pensar como é a sensação de entender uma música em inglês, como é sentir mesmo a música. Na Legal. verdade, não, vários vídeos no YouTube. Você põe o seu foninho de ouvido, liga o som no máximo e você vai ouvir pequenos textos em inglês. Você vai ouvir e tem assim, é tipo como se fosse uma historinha, tem as narrações e você vai interpretar essa narração. Nesse vídeo você encontra diálogos que você pode treinar a sua conversação. Vamos supor, tem o diálogo número 1, são acho que, sei lá, 300 historinhas, 300 conversas. Então assim, a conversa número 1, tem lá, diálogo número 1, diálogo número 2. Eu sou o número 2. Tudo que tiver número 2, eu vou falar. O número 1, o próprio programa vai estar falando comigo, entendeu? Então eu coloco o fone, coloca no máximo, aí eu ouvi a pessoa falar em inglês comigo, falava, hi, how are you? Aí tava lá, número 2. Aí aparecia a frase, mas não tinha som. Então eu tinha que falar. Então eu falava, I'm fine, thanks, how are you? Então, assim, você começa a interagir. Aí a pessoa responde, oh, yeah, I'm fine, thanks for asking me. E começava outro assunto. What are you going to do today? Do you have any plans today? Aí eu respondia, no, I don't have any plans. Do you want to do something? Então, assim, a gente ia treinando, eu e o computador, tá? Não tem um método específico, não tem um método que
vai ser o melhor, mas você vai achar um método que será o melhor pra você, pela sua necessidade, pelo que você tá precisando. Outra dica, outra coisa que me ajudou muito, eu entrava no meu... Bem, falando sobre método, ela tá certinha. Não existe um método para falar bem assim, nossa, esse vai funcionar comigo 100%. Por isso que eu sempre falo que um método para ser o melhor para você, ele precisa ser agradável, ele precisa ser um método que aborde todas as necessidades que a gente precisa, que é a necessidade de ouvir, de escrever, de falar, de ler, tem que abordar todas essas habilidades, tem que ser agradável, tem que caber no seu dia a dia, você vai adequar o método. Não existe um método pronto que a pessoa chega e fala, ó, você vai seguir isso aqui à risca. Claro que tem tarefas no meio dos métodos que a gente tem que seguir à risca, as tarefas que precisam ser feitas para a gente alcançar, para a gente evoluir. Mas o método tem que ter um período de adequação de tempo. A gente tem que saber gerir o nosso tempo para poder aplicar o nosso tempo de maneira inteligente, de maneira bem sábia. A gente precisa de materiais, a gente não precisa ficar buscando materiais no horário que a gente tinha que estar retendo esse material. A gente não precisa também ficar medindo níveis de dificuldade. A gente tem que conseguir esse material direcionado para o nosso nível. Se a gente é um iniciante, totalmente iniciante, existe um tipo de material para o total iniciante. Se a gente é intermediário, tem que ter o material para intermediário. Então, o método ele precisa ser desenhado por você. Claro que você vai precisar de dicas de como fazer cada tarefa. As tarefas precisam estar inseridas dentro de um método e aí a gente vai desenhar o método de acordo com as nossas necessidades. Então, por um mês, eu tinha que pegar 4 ônibus pra ir e pra voltar. Na verdade, 2 pra ir, 2 pra voltar. Porém, como eu paguei um curso e o curso foi um pouquinho carinho, e era o único dinheiro que eu tinha sobrando Pronto, ela já falou que pagou o curso, então ela... É claro que ela aprendeu sozinha, não vamos tirar o mérito dela. O curso talvez era uma coisa que ela precisava mesmo, mas não para o aprendizado dela, mas para dar mais confiança para ela, para dar mais segurança, para ela se fortalecer. Mas isso não quer dizer que ela aprendeu lá no curso. Provavelmente ela chegou lá no curso já com tudo, precisava de uma pecinha chave só, e ela conseguiu lá nesse curso. Talvez um pouco tirar a timidez, tirar um bloqueio mental que ela estava tendo de não desenvolver, de não evoluir. Eu andava todos os dias 5 quilômetros. Rafa, minha amiga querida, se você tá assistindo, um beijo, minha linda. Ela também me acompanhou várias vezes na minha caminhada. Ela pegava ônibus também. E eu fazia ela andando da escola até nosso ponto de ônibus. Ela falava, não, Rafa, vamos comigo, a gente vai conversando, vamos andando. E a gente ia na caminhada. E eu andei por um mês, 5 quilômetros todos os dias. Uma coisa que eu faria aí nessa caminhada dela de 5 quilômetros era ouvir meus áudios. Eu colocaria meu fone de ouvido e ia escutando meus áudios. Isso aí ia evoluir muito mais. Quando eu estava aprendendo, eu trabalhava perto da minha casa, eu levava 30 minutos a pé da minha casa. E eu costumava ir de bicicleta, mas eu queria aproveitar essa meia hora, né? De bicicleta era 5 minutinhos, eu chegava lá no trabalho. Aí eu deixei minha bicicleta de canto para poder ir a pé. Era meia hora que eu passava revisando pela manhã os áudios dos textos, né, que eu tinha estudado, né, que eu tinha aprendido na noite anterior. Eu ia essa meia hora, eu ouvindo todos os áudios, escutando, né, fazendo listening, prestando atenção nas frases que eu não conseguia, ia deixando tudo pronto para eu fazer uma revisão quando eu chegasse em casa do trabalho. Aí eu chegava em casa, por volta de umas 8 horas eu sentava lá na frente do computador e ouvia de novo esses áudios, escrevendo ali, buscando ali as frases que eu estava tendo problema, escrevia no papel, e esse papelzinho ficava como revisão, que eu ia revisar esse papel escrito, usando aquela técnica da curva do esquecimento, revisando em horários predeterminados, para tudo ficar bem fresquinho na memória. O incrível disso é que no dia seguinte eu voltava a escutar esses áudios
e eu não tinha mais problema nenhum, eu só avançava cada vez mais. Então, esses 5 quilômetros, eu acho que ela andava mais ou menos 1 hora de caminhada, ou mais, não sei quanto dá 5 quilômetros caminhando, sei que é muito longe, então dava para ela usar essa 1 hora como um listening, já era 1 hora a mais no aprendizado. Chegar nesse curso e poder fazer, porque eu não tinha realmente dinheiro para pagar a minha passagem. E esse curso, eu vou falar algo assim para vocês. Não existe escola perfeita, não existe o curso perfeito. Existe você unir uma coisa a outra. Tudo que eu aprendi sozinha, tudo que eu estudei sozinha, esse curso só chegou assim para somar. Sabe assim, quando foi a combinação perfeita? Foi isso. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu coloquei em prática. Pude colocar em prática e aprender um pouco mais sobre gramática, sobre umas coisinhas outras que eu não sabia. Então, assim, foi algo que complementou, porque não tem como você aprender. É, isso mesmo que ela está falando. Na verdade, quando a gente está usando um método de aprender de maneira natural, a gente não tem contato com gramática. O contato que a gente tem com gramática não é com o intuito de aprender gramática. Esse contato é o intuito de pegar, de aprender mais vocabulário. Claro que a gente aprende gramática naturalmente, mas de uma maneira inconsciente. A gente não sabe dar explicações sobre a gramática. A gente comete erros gramaticais e não consegue corrigir. Então, quando a gente já tem a possibilidade, né, a capacidade de ter aulas de gramática, eu até aconselho que a gente não deve ir atrás de aulas de gramática quando a gente não sabe ainda o idioma, quando a gente não entende nada ainda, isso é perda de tempo. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente consegue assistir uma aula totalmente em inglês, um professor explicando a gramática, então é a hora da gente buscar mesmo gramática. Eu nunca me preocupei com essas aulas de gramática, nunca fui buscar aulas de gramática, mas eu vejo muito na época que eu estava estudando, eu via muito no YouTube essas aulas, e na época eu confesso para vocês que eu não me interessava por gramática, eu queria pegar o vocabulário, e mesmo depois que eu pegava o vocabulário mesmo, eu não entendia quase nada mesmo da aula, eu entendia as frases, sabia o que significava cada palavra, entendia mesmo aquela frase, mas eu não entendia os termos gramaticais. Claro que eu entendia alguma coisa, mas não era o suficiente para eu me dar vontade de estudar gramática. Então eu nunca estudei gramática mesmo, gramática da língua inglesa. Então, na terceira semana de curso foi quando eu abri o meu Instagram. Eu não tinha nenhum plano de vir para Dubai, eu não tinha não estava nos meus planos em fazer o processo seletivo da Emirates, não estava. Foi quando Nossa, e ela tá lá em Dubai, e pra você ver tantas oportunidades que surgem na vida da gente, né? Essa menina, não sei que tempo que ela tá gravando esse vídeo, mas ela falou que aprendeu em 8 meses. E se foi recente tudo isso que aconteceu na vida dela, há 1 ano atrás ela era uma vendedora, tá vendo? Ela é uma vendedora. Não estou desfazendo dos vendedores, os vendedores são as pessoas que mais têm a capacidade de enriquecerem mesmo de maneira real. Já ouvi falar que é o único cargo que faz você ganhar mais do que o seu patrão, se você for um bom vendedor, mas ela não gostava de ser vendedora, então ela queria mudar mesmo, conseguiu virar aeromoça, e hoje está gravando um vídeo de Dubai, contando a história dela, de como ela aprendeu inglês em 8 meses, todos os obstáculos que ela passou. Ela até se emocionou aí no vídeo, chorou um pouco. Isso é legal, quando a gente consegue o que a gente quer, usando os nossos próprios esforços, não tem dinheiro que pague isso. Ela podia estar agora, sei lá, morando debaixo de uma ponte, que ela ia estar ouvindo as músicas dela em inglês, ia estar sentindo a emoção de ter aprendido. Eu tenho certeza que ela ia sentir orgulho do mesmo jeito que ela está sentindo orgulho lá em Dubai, claro. Ela ia estar sentindo orgulho, não importa que lugar que ela tivesse. Pois é, pessoal, o vídeo está ficando bem grande, esses vídeos são grandes mesmo, que a gente tem que ouvir a história das pessoas. E nós vamos continuar aqui trazendo mais vídeos, vamos trazer bastante vídeo de pessoas contando as suas histórias de como aprenderam inglês. Esse canal aqui vai ter um monte desses vídeos.
Se vocês quiserem, se inscrevam aqui no canal, que vai ter outras coisas além desses assuntos. Vamos fazer react de outro tipo de assunto também relacionado com o aprendizado de idiomas. Estou com um monte de coisa na cabeça, sempre vai ter coisa nova, então vocês se inscrevam no canal. Esses vídeos também vão estar disponíveis lá no grupo do Facebook. Vamos deixar os links aqui embaixo, o link dos canais também. E a gente está fazendo o React aqui, vai estar embaixo também o link dos canais, vocês dão uma olhada lá. O interessante desses canais é porque tem 1 milhão de visualizações e tem um pouquinho de inscritos, as pessoas se interessam muito para buscar isso, por isso esse é um dos motivos que eu estou fazendo essa série de vídeos aqui. Então é isso aí, fique com Deus, see you next time.